Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira que veio acompanhada pela PNAD contínua. A gente vai tratar do investimento direto no país, que acabou ficando pendente de ontem, mas a gente também vai trazer o índice de confiança do comércio que saiu hoje. Então, uma série de indicadores importantes nessa manhã foram divulgados aqui no Brasil e a gente vai destrinchar aí com vocês. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Dia de falar aí da PNAD, melhorou o mercado de trabalho brasileiro, pelo menos em quantidade. Vamos falar aí sobre isso, aí, como que está o mercado, essa queda no desemprego que é importante a gente ressaltar. Vamos falar aí do índice de investimento direto no país aí, que também cresceu aí, mais um recorde aí para um dado aí que vem aí com bom volume, né? Então tem bastante coisa para a gente falar hoje, antes da gente sextar, então não vamos nem perder muito tempo, já vamos direto para a nossa agenda, né, Débora? Então o que o nosso telespectador tem que enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje uma agenda bem recheada de indicadores aqui no Brasil, tanto do IBGE como da FGV, então vocês podem ver que uma boa parte da nossa agenda está tomada por índices brasileiros. Mas lá na Espanha, logo de manhãzinha, 4 horas da manhã, saiu o PIB do segundo trimestre, medição final. A Comissão Europeia também divulgou o sentimento econômico e confiança do consumidor de setembro da zona do euro. E aí começam os indicadores brasileiros. Hoje saiu o IGPM, sondagem do comércio, sondagem dos serviços, esse que teve recuo no mês de setembro. A nota de crédito do Banco Central, então aquele indicador que mostra como é que estão ali as taxas de juros, as médias das taxas de juros para as diversas modalidades. Olha, eu misturei modalidade com diversa, saiu diversidade. As diversas modalidades de crédito e a PNAD contínua do IBGE, com a taxa de desemprego, renda e outros dados aí do nosso mercado de trabalho. Então, um dia bem focado aí em indicadores brasileiros. Só que hoje também é o dia que sai o PCI, o índice de gastos com consumo pessoal nos Estados Unidos, aquele índice de inflação que o Banco Central estadunidense adora acompanhar de perto para tomar decisões em relação à política monetária. Então, às 9h30 saiu o gasto com consumo e a renda pessoal, que normalmente são indicadores que saem junto ao PCI. E depois, às 9h30 também, a gente teve o índice de gastos com consumo pessoal e o núcleo, divulgados aí pelo Departamento de Comércio. A Universidade de Michigan, agora às 11 horas, agorinha, vai divulgar o índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação para 1 em 5 anos. Então, esse dado também aí deve ganhar um pouco mais de relevância, mas a estrela do dia da agenda internacional é o PCI mesmo, não tem jeito. E a gente ainda tem Poços de petróleo em operação às 2 horas e a diretora do FED, a Michelle Bauman, participa de uma conversa na Associação dos Bancários de Alabama. O Tesouro vai divulgar o resultado primário do governo central, durante o dia, não tem horário aqui, e continua tendo a Assembleia Geral da ONU durante o dia também e durante a semana toda. Então, como falei, hoje uma agenda dividida entre os indicadores que saíram no Brasil de manhã, com vários tendo bastante relevância, e nos Estados Unidos a estrela da agenda fica com o índice de gastos com consumo pessoal. Vamos então agora para o nosso giro de mercado, Débora, porque tem a notícia que a gente sugere todo dia aqui, né? A gente está numa sexta-feira aí, o mundo esperando o PCI, na verdade já saiu, então a gente vai explicar daqui a pouco o que aconteceu, né? Mas na Ásia aí foi anunciado um pacotaço aí de medidas, né? Até vi uma frase, não sei se foi do Xi Jinping ou do ministro da Fazenda, Economia da China, lá falando que eles não vão medir esforços para alcançar os 5% aí de meta de crescimento para esse ano. Então esse pacote aí faz parte de tudo isso. E teve até recorde em alguns indicadores lá na China, né, Débora? Então explica pra gente o que aconteceu na Ásia. Exatamente. Esse pacote de estímulos que a China vem divulgando aí durante essa semana, depois da sexta-feira não ter cortado a taxa de juros e agora estão revendo inclusive outras taxas de juros, esse pacote de estímulos está sendo chamado no mercado financeiro de pacotaço da China, justamente porque é um pacote muito grande, ele tem ali, ele acaba envolvendo várias áreas, não só ali em relação a juros, né, que estão sendo cortados, mas formas de estímulo no setor imobiliário e também ali tentando estimular o investimento. Hoje, inclusive, a China divulgou o seu lucro industrial e ele veio abaixo do esperado.
mas isso não teve ali um peso e acabou ficando em segundo plano, algo que não é muito comum ali na China. Quando sai um dado de, por exemplo, o lucro industrial, que a gente está falando do setor industrial chinês, e ele vem abaixo do esperado, isso faz bastante barulho, ele não costuma ir para o segundo plano. Só que diante dessas expectativas positivas com o pacote de estímulos lá na China, o dado do lucro industrial chinês acabou ficando de forma secundária e o otimismo voltou ali para a Ásia, principalmente para os mercados mais ligados à China. E o minério de ferro renovou ali a alta, hoje subiu mais de 3%. Se a gente considerar entre Singapura e Dalian, que são os principais mercados aí que o minério de ferro é negociado, a gente tem altas aí entre 3% e 4%. Então, altas bem robustas para o minério de ferro. E ele conseguiu ultrapassar um patamar que ele não ultrapassava há muito tempo, que é o dos $100 por tonelada. Então, realmente, a China não... E esse anúncio, né, esse pronunciamento de não medir esforços para alcançar a meta de crescimento foi muito bem recebido pelo mercado financeiro, que tem essa cobrança em relação à China. A China não pode vacilar ali no seu crescimento, não pode ter indicadores abaixo do esperado, porque o mercado se frustra com facilidade, já que a China é um motor de economia global e vários países têm dependência da China de uma forma geral. Então, esse pacote, todos esses pronunciamentos, também falas em relação aos estímulos, foram muito bem recebidos mesmo. E aí o Xangai Composto hoje teve mais uma máxima, né, e acabou subindo 2,89%, então depois de subir 3%, 4%, 1%, essa semana o Xangai Composto ficou praticamente toda no terreno positivo. Hoje o Xangai Composto subiu mais quase 3%, e ele chegou no seu melhor patamar em 15 anos. Ali na movimentação intradiária. Então, a gente não via, né, uma sequência tão boa para o Xangai Composto há bastante tempo. Tanto que ele conseguiu acumular nesse mês, e isso vem muito dessa semana, 8,63 de alta, diminuiu a queda ali dos 12 meses para só 0,64 e no ano já foi para o terreno positivo. Lembrando que o Xangai Composto estava patinando e andando de lado por muito tempo. E a gente vê isso no gráfico, né? Que ele teve uma tendência de queda muito acelerada e agora dá esse estirão ali no fim do gráfico, que é justamente essa semana, até a sexta-feira. Então, o Xangai Composto está reagindo muito bem também a todos esses estímulos econômicos, e as commodities, de uma forma geral, claro que a gente não pode generalizar, porque a gente tem o petróleo que está muito instável por outras questões, mas as commodities estão acompanhando esse otimismo vindo da China e estão conseguindo levar o Ibovespa também para o terreno positivo. Ontem foi o setor metálico que levou o Ibovespa para o terreno positivo e conseguiu sustentar a alta, porque outros setores, por exemplo, de petróleo, não estavam nessa mesma toada. Então, a gente vê aí esses estímulos da China vindo com força e eles realmente parecem que não vão medir esforços mesmo para cumprir a meta anual de crescimento. Vamos para o Brasilzão agora, que também tem ótima notícia aqui. A PNAD contínua foi divulgada essa manhã, né? E você tem uma queda da taxa de desocupação, ou seja, o desemprego, para 6,6%. É a menor taxa para o mês de agosto da série histórica, que começa em 2012, quando a PNAD é formulada aí. Se a gente for pegar a menor taxa que a PNAD já mostrou, foi de 6,5%. A gente está muito perto do desemprego, da taxa de emprego recorde da economia brasileira aí nesse momento. Isso aí está refletindo justamente o bom momento que a gente está na economia. Setor de comércio crescendo, serviços crescendo, indústria crescendo, o agro está com problemas, mas o agro emprega muito pouco, então pouco afeta a PNAD, então a gente vê que na atividade urbana o Brasil está indo muito bem. E a gente montou aqui alguns gráficos aqui para mostrar para vocês aí como que se deu essa questão do desemprego. Poderia ter sido melhor? Poderia, porque a gente não teve uma qualidade tão grande assim do emprego. Você tem muito emprego formado no setor privado, isso aí é o normal, né? Mas você vê que foi o triplo de emprego formado sem carteira assinada. Foram 323 mil novos postos de trabalho sem carteira assinada, enquanto só foram feitos 100 mil postos de trabalho com carteira assinada aí no setor privado. Esse total de 486 mil novos postos de trabalho. Você teve uma queda no trabalhador doméstico com carteira assinada e uma alta de 3 mil novos postos, uma alta pequena, mas mesmo assim uma alta, de pessoas trabalhando aí com carteira assinada aí como trabalho doméstico. O setor público, você teve uma queda aí no nível na quantidade de pessoas aí que trabalham
com carteira assinada no setor público, aumentou em 47 mil novos postos de trabalho, acho que até por uma questão da eleição aí, essa quantidade aí de pessoas no setor público sem carteira assinada, e aumentou aí os estatutários. Então você está tendo muito concurso aí sendo realizado. Acho que o CNU ainda não saiu, por exemplo, as notas, mas você já teve outros concursos sendo realizados. Então aumentou em 69 mil novos postos de trabalho dos estatutários, né, o funcionário público estatutário. Você tem, então, uma queda também do funcionário por conta própria com o CNPJ, ou seja, aquele que é MEI, geralmente, né? Ou é um PJ que trabalha aí por conta própria. Ele teve uma queda de 62 mil postos de trabalho nessa modalidade e aumentou em 28 mil. Então, você teve um aumento de desemprego, mas com problemas pontuais, porque não foi um aumento de desemprego aí com a qualidade que a gente desejava. Mesmo assim, né, a gente tem o reflexo de como que está bom o mercado de trabalho. A gente também montou para vocês a renda média do trabalho principal. A gente tem que a renda habitual recebida foi de 3.228, mas se a gente pegar do trabalho principal, ela também subiu mais uma vez. Ó. Você vê que ela começa 2022, lá ainda no governo Bolsonaro, em R$ 2.751. Hoje ela está em 3.132. E você está tendo uma alta quase que constante durante esse período aí, por causa justamente de algumas medidas, como ajuste do salário mínimo em termos reais. Isso aí impacta não só as pessoas que ganham o mínimo, mas também fortalece as negociações salariais, porque dá argumento para os trabalhadores negociarem seus salários em termos reais. Isso aí está refletindo também nas negociações salariais, aí que a gente viu uma taxa de sucesso elevadíssima para esse ano. Mais de 85% das negociações estão resultando em reajuste acima da inflação. A gente tem também o mercado de trabalho aquecido, então você tem que está precisando de mão de obra, precisa ser contratado, e para o empresário está difícil ele demitir um funcionário aí, porque vai ser difícil ele arranjar outro no mercado de trabalho. Então também você tem que o funcionário ele ganha maior estabilidade por causa do desemprego baixo. Uma das características de economias com desemprego baixo é justamente essa, ele tem uma maior estabilidade. Ele vai perder o trabalho só se a empresa entrar com problemas econômicos mesmo. Então a gente vê aí que o mercado de trabalho, quando vai muito bem, obrigado, poderia ser melhor, poderia ter uma qualidade maior? Poderia. Mas a gente vê aí que realmente é um momento bem histórico aí da economia brasileira, aí, com esse crescimento alto, essa inflação bem controlada e mercado de trabalho bastante aquecido, né, Débora? Exatamente. Quem não recebeu muito bem essa notícia, olha o ato falho. Quem não recebeu muito bem a notícia do desemprego, que veio junto ao IGPM hoje, foi o mercado financeiro. Que assim que saiu o desemprego, na verdade, antes de sair o desemprego, logo de manhãzinha, lá para 6 horas da manhã, o mercado já estava falando que se o emprego, né, mostrar o mercado de trabalho brasileiro se mostrar aquecido, a gente vai ter pressão nos juros. E isso vai reforçar aquela tese de que precisa subir juros no Brasil em 0,5 ponto percentual na próxima reunião de novembro para conter essa alta, né, da renda do brasileiro, para conter essa queda do desemprego. Então, o que o mercado está falando? Tem que subir juros para estrangular também o mercado de trabalho brasileiro, junto com a economia urbana. E aí eu peguei até um gráfico aqui para mostrar para vocês, como um spoiler da abertura hoje, porque eu não sei se vai dar tempo da gente pôr a abertura hoje, que é o DI Futuro. O DI Futuro hoje está subindo em praticamente todos os vencimentos. Aqui é o vencimento que eu sempre coloco para vocês, o 32, mas hoje ele está em alta, inclusive na contramão das Treasuries, subindo aí 1,57 no mês, quase 20% no ano e 4% nos 12 meses. Essa é a alta que a gente vê, né, mais recentemente, porque aqui é um gráfico de 6 meses, vocês podem ver que tem uma queda e depois ele só sobe. Né? E isso foi a partir aí dessas surpresas em relação à nossa atividade econômica. Então o mercado já estava pressionando antes mesmo do desemprego acontecer, né, ou da divulgação acontecer, que o DI futuro poderia subir. Então, desde manhãzinha, as taxas de juros futuras já apontavam para uma tendência de alta. E isso, junto ao IGPM, aí sim,
a discussão já estava dada e a narrativa já estava pronta para tentar forçar aí a alta dos juros nesse período e na próxima reunião. O mercado de trabalho, gente, tá vendo? O mercado de trabalho não gosta de vocês, ele gosta de lucro, tá? Então, é isso que o mercado de trabalho tá achando ruim, que o desemprego tá baixo, tá bom? Só para deixar isso bem claro aí para você, que a gente até vai chamar o pobre de direita depois aí, mas para você, pobre de direita, você acha que o mercado gosta de você? Não, o mercado quer mais que você se exploda. Na verdade, é isso aí que ele quer. Vamos chamar aqui o PCE aí, que também foi assunto do dia hoje, né? Porque teve bastante repercussão aí e deve estar influenciando os mercados, né, Débora? O que aconteceu aí com o índice de gastos de consumo pessoal nos Estados Unidos, para deixar claro? Esse índice de preços é dos Estados Unidos e, como eu falei na agenda, é a medida que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, olha bem de perto. Eles gostam muito do índice de gastos com consumo pessoal e acabam olhando esse índice de gastos para a tomada de decisão em relação aos juros. Então, aquele dia da marmota 2, né, a continuidade do feitiço do tempo, agora será que vai continuar cortando juros? Será que esse corte vai ser mais agressivo? A probabilidade de um ano acabar com um corte mais agressivo nos juros dos Estados Unidos está crescendo. E aí o índice de gastos com consumo pessoal era muito esperado justamente em relação a isso, né? Para ver onde está indo a inflação com o consumo pessoal e a renda também, né? Todos esses pontos para essa tomada de decisão lá. Então, em julho de 2024, mês passado, o PCI cheio, né, com todos ali os componentes do índice de gastos com consumo pessoal, estava em 2,5% ao ano. A expectativa era que nesse mês de agosto, né, porque a gente está em setembro, mas aqui a gente está olhando para agosto. Então, que em agosto ficasse em 2,3%, essa era a projeção, e eles foram surpreendidos positivamente em relação ao índice cheio, que veio em 2,2% ao ano, aqui em relação ao ano anterior. Então, a gente está falando de agosto de 24 em relação a agosto de 23. O núcleo, o que é o núcleo aqui, só para estar todo mundo na mesma página? O núcleo é uma medição do índice de preços que exclui os preços mais voláteis. O que está excluído do núcleo? A energia, então, por exemplo, derivados de petróleo não estão aqui. Os alimentos também não estão no núcleo. Então, eles tiram esses preços mais voláteis e que têm menos sensibilidade a juros para ver como é que está também a movimentação. Em julho, o PCI ficou em 2,6%. A expectativa era que tivesse uma pequena alta e fosse para 2,7 mesmo nesse mês, e isso foi cumprido, ficou em 2,7. Quando a gente olha a variação mensal, as duas variações, tanto do núcleo quanto do PCI cheio, acabaram ficando abaixo da projeção. Então, foi 0,1 expectativa de 0,2 e 0,1 também expectativa de 0,2. E aí, esse PCI, né, esse índice de gastos com consumo pessoal, acabou trazendo um reforço de que a gente vai ter corte de juros nos Estados Unidos. Então, hoje, desde cedinho, na expectativa do PCI, do índice de gastos, as treasuries, né, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, já estavam arrefecendo. E aí, com a divulgação do índice de gastos com consumo pessoal, essa queda foi acelerando e agora as treasuries já estão caindo mais de 1%, mostrando que sim, o PCI reforçou essa expectativa de corte de juros mais agressivos nos Estados Unidos. Então, vamos pensar num cenário aqui. Pode ser que em novembro a gente tenha corte de juros nos Estados Unidos de novo e um mercado pressionando para uma alta de juros de 0,5 ponto percentual aqui no Brasil. Então, a gente vai aumentar ainda mais esse diferencial de juros e até pegar umas falas do Roberto Campos Neto, mas eu vou deixar isso para daqui a pouquinho para falar, para contar para vocês o que ele está falando, porque ele está participando de um evento agora com o Diogo Guilhem, eles estão falando um monte de coisas e eu separei melhores e piores momentos, mas esse é assunto para daqui a pouco. A gente tem mais gráficos aqui do PCI? Temos o gráfico de linhas que mostra essa tendência de queda aí ao longo do tempo, né? Porque o PCI saiu de 3,70, né? O núcleo do PCI saiu de 3,70 lá em 2023 e caiu para 2,70, então a gente teve uma variação de 1 ponto percentual aí em um ano, ele desacelerou bastante, apesar dessa abertura do núcleo nesse mês, né, entre julho e agosto. Isso fez pouco barulho, até porque o PCI cheio teve uma queda bem grande e os dois ficaram muito dentro do esperado. Então, mesmo que o PCI tenha tido uma pequena aceleração, e aqui foi 0,1 de movimentação, não foi nada ali muito relevante, eles ficaram abaixo do que se projetava para um mês de agosto. E a desaceleração aqui ela é visível, né? Saindo ali de 3,40, 3,70 para agora patamares próximos a 2, também aproximando ali de toda aquela expectativa
de inflação dos Estados Unidos. Aqui é mais para mostrar realmente que essa desaceleração está acontecendo e também traz reforço para a tese aí de corte de juros por lá. Então vamos já para o investimento direto no país aí, que teve uma alta, né? A gente teve aí que avançaram 14,3% em 8 meses. Você já tem aí 51,2 bilhões aí de investimentos direto aí no país. Se a gente for comparar com o mesmo período do ano anterior, esse valor era de 44,8 bilhões. E esse investimento direto, nesse momento, aí, ele está vindo de duas fontes, né? A Bolsa recuperou. Esse é o primeiro ponto importante para a gente falar. E você está tendo investimento aí muito em investimento, então em carga produtiva de fato, né? A gente está vendo a indústria investindo, você tem cada dia aí, sai alguma notícia aí sobre algum setor aí anunciando novos investimentos aqui no Brasil, então esses investimentos estão sendo realizados, então é um pouco um fruto dessas duas coisas, né? Então você tem que, ao mesmo tempo que a Bolsa está se recuperando, agora que o mercado está cada vez mais atrativo, vai ficar mais atrativo ainda, né? Porque com essa taxa de juros elevadíssima aí, você vai ter então umas operações de carry trade aí gigantesca, aí vai ter um capital especulativo pesado vindo aqui para o Brasil, né? Mas basicamente a gente sabe que uma parte relevante desses investimentos sempre são esse capital especulativo, mas você pelo menos tem alguma qualidade nele aí com os investimentos sendo feitos aí. Então, mais um dado aí que a gente mostra aí que você tem um grande investimento aí, de investimento, o maior desde setembro de 2022. Então, bem interessante esse dado, Débora. E na esteira aqui do investimento direto, que mostra, né, que está tendo investimento no país do lado real da economia, não só o dinheiro especulativo entrando aqui para ganhar ou na renda fixa ou na bolsa, porque realmente no mês passado a gente teve esse fluxo muito positivo, né? A bolsa bateu recordes, enfim, entrou muito capital estrangeiro aqui para tentar ganhar na nossa bolsa, e agora a tendência é que esse capital também entre para tentar ganhar na nossa renda fixa. Então, o que o recurso vai fazer? O que o dinheiro, qual vai ser o movimento do dinheiro? O dinheiro se financia uma taxa baixíssima em algum outro país e vem ganhar aqui no Brasil com uma taxa que está sendo projetada aí para mais de 11% no fim desse ano pelo mercado financeiro. Então, essa é a expectativa, né, que entre também esse recurso especulativo na renda fixa a partir de agora, e conforme esse diferencial que eu estava explicando em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, isso tende a ficar ainda maior, então vai entrar mais capital especulativo. Só que a gente tem que sempre lembrar que esse dinheiro quer ganhar no curto prazo, não tem nenhum compromisso com o fomento da atividade econômica brasileira. Então ninguém está pensando em colocar capital especulativo aqui para fomentar as empresas da nossa bolsa, nem para emprestar dinheiro para o Brasil por qualquer motivo que não seja especulativo. Agora, quando entra no investimento direto para realmente investimento no país, aí a gente está falando de outra coisa. Mas vamos falar rapidinho aí do índice de confiança do comércio, porque ele subiu bastante nesse mês de setembro, subiu 1,1 pontos percentuais, na verdade, né? Não foi 1,1%, e ele acabou tendo uma alta da confiança do comércio. Então aqui a gente está falando do setor comercial e como é que estão as expectativas desse setor. E quando a gente olha o índice, tanto de expectativas ou da análise da situação atual, que são os dois principais componentes da confiança do comércio, dentro desses componentes tem vários também outros componentes que são pesquisados. E eles não foram ali homogêneos, eles tiveram algumas divergências dentro dos próprios componentes. Então as expectativas, elas não subiram em bloco e a análise da situação atual também não. E o principal ponto aqui, e até que eu queria trazer para vocês mais do que o próprio resultado da confiança do comércio, é que tanto na análise da situação atual, mas sobretudo e especialmente na expectativa para o futuro, um ponto que tem pesado bastante na confiança do comércio é a alta dos juros. Então, se a gente tiver, né, esse movimento continuado de alta dos juros aqui no Brasil, isso vai acabar prejudicando o comércio, principalmente o varejo, que acaba sendo bastante dependente de crédito aqui no Brasil. É difícil o brasileiro comprar as coisas à vista. Então, esse foi um ponto que acabou pesando na confiança do comércio, mas apesar desse cenário desafiador da confiança do comércio, ela conseguiu avançar. Então, vou colocar aqui rapidinho para vocês só o gráfico ali para vocês verem como é que foi, né, a trajetória da confiança do comércio, como é que ela está agora. Então, o índice da situação atual foi para 93 pontos, o índice de confiança como um todo para 90,2 e o índice de expectativas 88. E vocês podem ver que os três gráficos
tem aí as 3 linhas do gráfico, tem uma ascendência, né? Então eles estavam ali em queda e voltam a recuperar nesse mês. E principalmente ali o índice das expectativas, ele está bastante volátil. Então ele não está ali de uma forma contínua em alta, ele está sofrendo bastante altos e baixos, justamente por conta dessa incerteza em relação aos juros no Brasil, que deve acabar penalizando, sim, o varejo e o comércio. Se a gente olhar na comparação com o ano passado e com o mês passado, todos eles foram ali mais positivos do que negativos, apesar dessa dissonância entre os próprios índices internamente. Então, em relação ao mês anterior, a gente teve alta no ICOM, né, que é o índice cheio, alta na situação atual e alta nas expectativas, mostrando que tudo melhorou em relação a agosto do mês passado. Nossa Senhora, agosto de 2024, ao mês passado. Então, todos os índices, né, apesar dessa realmente divergência dentro dos componentes, eles conseguiram ficar positivos em relação ao mês passado, mostrando que estamos vendo uma situação melhor para o futuro do que estávamos no mês passado, a situação atual também de uma forma geral. Em relação ao ano anterior, então aqui a setembro de 2023, o ICOM, né, que é o índice cheio, subiu 1,9 pontos percentuais, aqui, quase 2 pontos percentuais em relação ao ano passado. Então, o índice de confiança do comércio está melhor em relação ao ano passado do que estava em 2023. A análise da situação atual também, bem melhor aqui, 3,9 pontos percentuais. Então, isso mostra que o comércio está vendo a situação da economia e a situação do setor nesse momento melhor do que estava vendo em setembro de 2023, só que as expectativas não estão tão positivas quanto estavam no ano passado, e aqui isso vem muito realmente dessa expectativa e dessa incerteza em relação à alta dos juros no Brasil, que realmente acaba de uma forma bem contundente afetando o varejo brasileiro. Débora, sabia que faltam só 2 dias aí para nossa grande live aí, o lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita? Então, se todo mundo tem aquele amigo, aquele parente lá que inventa fake news, vota no chinelo para matar a barata, é a barata que está votando no chinelo aí, é aquela pessoa que está contra direito trabalhista, a favor aí dos bilionários, todo mundo tem isso. Todo mundo conhece uma pessoa dessa, mas a gente tem que entender porque existem pessoas assim que lutam contra os seus próprios direitos. E o Gessé trouxe aí nesse livro aí uma análise bem completa sobre esse fenômeno, e a gente vai ter o lançamento e, claro, o Gessé falando sobre tudo isso aí nesse domingo, 8 horas da noite. Então, não se inscreveu ainda? Ó, clica aqui no link aqui embaixo, iclmercado.com.br, ativa lá o sininho. Quando chegar o domingo às 8 horas da noite, vocês vão lá e o YouTube já avisa vocês que vai começar. É imperdível, tá bom, gente? E essa aula aí vem no momento certo, porque está perto das eleições municipais e é uma aula que vocês precisam ver antes de votar, é essencial aí. Então não deixem de assistir, que vai ser incrível. E o que vai ser incrível também agora é sextar com o rolê, que vocês vão ficar em excelente companhia com a Roberta Garcia e o Guga Noblar. E a gente volta na segunda-feira para trazer as expectativas do mercado, os principais pontos da segundona. Então um beijão, um bom fim de semana para vocês e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Faltam só 2 dias para nossa aula e lançamento do novo livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita. Vai acontecer 29 de setembro, domingo, às 8 horas da noite. Uma aula histórica para ajudar a gente a entender um fenômeno que molda os rumos do país e molda também toda a parte política do país. Para você não perder, clica no link aqui embaixo e se inscreve. E se você já está inscrito, clica lá no lembrete, naquele sininho de notificações que tem no YouTube para você, enfim, tá junto com a gente no domingo. Uma aula histórica dessa é importante assistir. Um abraço e a gente se vê daqui a 2 dias.